Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, né? E que possamos aprender mais e mais aquilo que Ele quer nos ensinar. O título do nosso estudo de hoje é: Você daria a sua vida por Cristo? Você daria? Então, vamos estudar um pouquinho neste assunto. Então, Cristo deu a vida dele por você. Cristo deu a sua vida por nós, né? Então, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, por mais esse momento, por a Tua palavra, que vai ser ensinada agora, que o Senhor nos encha com Teu Espírito, e possa me ajudar a transmitir a Tua palavra, que Teu povo que vai ouvir, que fique cheio do Teu Espírito Santo e entenda tudo aquilo que o Senhor quer ensinar através de mim. E assim me ajude a fazer a Sua vontade, que eu diminua cada vez mais e que o Senhor cresça mais e mais. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, vamos para o nosso estudo. Então, você daria a sua vida por Cristo? Será que você está disposto a fazer isto? Em João 10, do 14 ao 18, nos diz o seguinte. Jesus diz o seguinte, né? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Jesus está dizendo, ele é o bom pastor e ele conhece as ovelhas dele, e as ovelhas dele conhecem ele. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, Jesus está dizendo que dá a vida dele pelas ovelhas dele. Não é pelas ovelhas de outro rebanho, mas do rebanho dele. Todos nós somos provados a demonstrar visivelmente a fé que você tem, que nós temos em Deus, através das nossas ações e escolhas. Então, é através das nossas ações e escolhas que vamos demonstrar a fé que temos em Cristo. E uma dessas ações e escolhas é dar a sua vida, se necessário for, por Cristo. Em Gênesis 2:7, Deus colocou duas árvores para Adão e Eva como prova da obediência e amor do casal a seu Criador, Deus, Senhor e Pai. Adão e Eva não foram aprovados e foram expulsos da presença de Deus para a presença do mal. Em Gênesis 12, de 1 ao 3, Deus chama Abraão para com ele fazer uma aliança. Em Gênesis 12, 4, Abraão desobedece a Deus quando leva com ele um parente próximo. Deus disse, sai do meio da tua parentela e vai para onde eu te envio. Mas Abraão levou um sobrinho, levou um parente próximo. Abraão, em parte, obedeceu a ordem de Deus, mas Deus não quer apenas uma parte da nossa obediência a Ele. Deus quer todo o nosso ser em obediência a Ele. Então, Abraão, em parte, ele obedeceu a Deus. Ele pegou as suas coisas e se foi, mas consigo levou um parente, né? Abraão e Sara precisavam aprenderem a entregarem
toda a sua vida na direção de Deus, assim como nós também precisamos aprender, deixar Deus no centro da nossa vida. Depois de muito tempo, Deus faz outra prova a Abraão. Então, Abraão não passou naquela primeira prova, pois ele em parte obedeceu a Deus e em parte desobedeceu a Deus. Então foi preciso Abraão passar muitos anos até que Deus desse nova prova a ele. Em Gênesis 22, do 1 ao 2, Deus pede que Abraão sacrifique para ele, Deus, o seu filho Isaque. Deus queria saber ou mostrar para Abraão quem era o centro da vida dele, Abraão. Se era o Deus eterno ou se era Isaque, seu filho amado. Então, Deus que estava fazendo uma prova com Abraão para ver se Abraão ainda iria dividir o coração dele com os familiares, com outra coisa, como foi no começo. Então, em parte ele obedeceu a Deus, mas em parte não, porque trouxe o parente. Agora Deus estava fazendo nova prova a Abraão, para ver se Abraão ainda tinha alguma restrição no coração dele. Se era Isaque ou se era ele, Deus, quem realmente estava no centro do coração de Abraão. E Deus nos prova todo momento, né? Era Isaque, seu filho amado, já que quando Deus mandou ele sair do meio da sua parentela, Abraão saiu do meio dos seus parentes, mas levou um parente com ele, demonstrando o apego a seus familiares, mais do que a obediência a Deus. Então, Deus, ele não quer que obedeçamos a ele em parte, mas Deus quer que obedeçamos a ele em tudo, em tudo. Abraão passou muitos anos para que Deus voltasse a requerer de Abraão esta prova. Então, foi muitos anos, porque desde que Abraão saiu da terra dele, até Isaque estava já grande, né? Talvez com uns 13 anos, mais ou menos, para Deus fazer nova prova a Abraão. Então, foi muitos anos. Só de espera por Isaque foi 25 anos, né? Com mais uns 13 anos, mais ou menos, dá o quê? Quase 40 anos. Agora Deus vai provar de novo Abraão. Em Gênesis 22, do 9 ao 12, Abraão passa no teste ou prova que Deus dá a ele. Então, em Gênesis 22, do 9 ao 12, Abraão passa no teste. Por quê? Porque ele leva o seu filho para sacrificá-lo a Deus. No verso 12, Deus disse para Abraão não estender a mão dele sobre o moço e não lhe fazer mal, porquanto agora sei que temes a Deus. Então Deus disse, não faça mal ao seu filho, porque você demonstrou que eu agora sou o centro da sua vida. Então não precisa matar seu filho, porque você demonstrou que teme a Deus. Não me negando teu filho, teu único filho. Então,
O que Deus quer dos seus filhos é este temor. E este temor é não negarmos nada a Deus. Então, Abraão deu aquilo que para ele era mais precioso neste mundo, mas não era mais precioso do que Deus. E é isso que Deus quer em nós, que Ele seja o centro, que Ele seja o principal, que Ele seja o motivo da nossa vida. Em Mateus 10, do 37 ao 39, o Deus homem fala a mesma coisa. Então vamos lá, em Mateus capítulo 10, os versos do 37 ao 39, o que é que Jesus diz lá? 37 ao 39. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então aqui Jesus está dizendo a mesma coisa. Quem ama os seus familiares mais do que a mim, essa pessoa não é digno de mim, porque ele está colocando outra pessoa no centro da sua vida. É a mesma coisa. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Tem que tomar a sua cruz. Você tem que levar seus problemas. Você tem que enfrentar o mal, assim como Jesus fez, confiando em Jesus. Ele disse: quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então você tem que tomar a sua cruz e seguir após Cristo. Então você está indo na direção de Cristo, do Espírito Santo. É Ele quem está direcionando a sua vida. Assim você está tendo Ele como centro da sua vida. No versículo 39, Jesus diz assim: quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Então, Jesus está dizendo o seguinte: quem quiser permanecer vivo nesta terra, me negando, vai perder a sua vida na eternidade. Mas quem perder a sua vida neste mundo, por amor a mim, é isso que Jesus está dizendo, vai ter a vida na eternidade. Então, ou se por acaso chegar alguém do mal e dizer: ou você nega esse Cristo, ou você morre, você vai ter uma escolha a fazer. Você vai ter que tomar uma decisão. Negar Cristo para viver um pouco mais, ou muitas vezes nem viver, porque o diabo ele quer que você negue, mas ele não quer que você viva, você pode voltar a querer seguir a Cristo. Então, é isso que o diabo faz, né? Mas Jesus está dizendo: quem achar a sua vida, perdê-la-á. Então, se você acha que é melhor viver um tempo mais nesta terra, negando a Cristo, e vai perder a sua vida na eternidade, ou você prefere perder a sua vida se for necessário nesta terra, mas tê-la na eternidade. Isto é uma escolha que cada um de nós temos que fazer. Então, é isso que Jesus está dizendo, a mesma coisa. Então, Abraão, ele preferiu fazer o que Deus mandou, e Deus mandou ele sacrificar o seu filho. Para ele, Deus.
Abraão não tinha que dar o seu filho para ser sacrificado. Abraão, ele mesmo iria sacrificar o filho dele para Deus. Foi isso que Deus fez com o filho dele. Deus, ele não só deu o filho dele para ser sacrificado. O próprio Deus sacrificou seu filho por nós. Então, Abraão passou no teste, porque Abraão iria sacrificar o seu filho. Mas Deus estava só provando Abraão, para ver se ele, na verdade, ele estava mostrando para ele, Abraão, se realmente ele estava dentro, no centro, se Jesus era o centro, se Deus era o centro da vida dele. Porque Deus já sabe do nosso coração. Em Mateus 6:33, Cristo nos ensina a colocarmos em primeiro lugar em nossas vidas o reino de Deus. Mateus 6:33, Jesus diz assim, 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro lugar que o Filho de Deus deve fazer é colocar Deus no centro da sua vida. Que seja justo, não injusto. A injustiça hoje está predominando, principalmente no Brasil. E a injustiça traz revoltas, traz coisas muito ruins, né? Então Jesus diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus não é visível, não é palpável, não é terreno. O reino de Deus é espiritual, é invisível, é sentido, é visto pelos olhos espirituais. Então, Cristo nos ensina a colocarmos em primeiro lugar em nossas vidas o reino dele. E o reino dele não é deste mundo de matéria. O reino dele é o reino espiritual, espírito e alma, não o reino material, carne e corpo. Então, o reino de Deus é o reino eterno, o reino espiritual, onde o nosso espírito e alma se achegam a Deus. A prova que temos a Deus, a prova que tememos a Deus é colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas, ou em nossa vida espiritual. Espírito e alma na dependência de Deus para alcançarmos a nossa parte terrena, o nosso corpo. Se o nosso espírito e alma está na direção do Espírito Santo, o nosso corpo também irá ser guiado pelo Espírito Santo. Deus trabalha no ser humano de dentro para fora, do espírito para alcançar o corpo do homem. Então, Deus ele trabalha, começa no espírito, na parte que já era morta, pois o espírito do homem foi a primeira parte dele que morreu quando desobedeceu a Deus. A parte que o Deus se comunicava, se relacionava com o homem intimamente, foi essa parte que morreu, porque Deus, o Espírito de Deus, saiu do homem, porque ele pecou, ele morreu, Deus se afastou dele e ele ficou sem a direção de Deus, né? Então, já
Satanás trabalha de fora para dentro, ou melhor, ele trabalha da nossa parte terrena para alcançar a nossa parte espiritual. Basta você ler Mateus 4, do 1 ao 11. Ali a tentação de Jesus. Satanás começou a tentar na parte terrena. Jesus teve fome. Então, Satanás veio trabalhar na parte terrena. Depois foi para mental, que é a alma. Depois foi para o espírito, porque ele quer trabalhar de fora para dentro para alcançar o espírito do homem, para que o espírito do homem adore a ele. O diabo quer alcançar o nosso espírito para lá ele ser adorado e a pessoa fazer o que ele, Satanás, manda. Então, se ele alcançar o nosso espírito, então ele alcançou o domínio do ser humano. Mas Cristo, sendo o centro da vida da pessoa, que é o espírito, ele também alcançará a parte terrena do homem, e assim todo o ser da pessoa servirá a Deus. Então, Satanás trabalha de fora para dentro, mas Deus trabalha de dentro para fora. Então, Deus começa no espírito e alcança o nosso corpo. Então, todo o nosso ser é alcançado por Deus. É por isso que em João 3:5 diz, para entrar no reino de Deus, tem que nascer da água e do espírito. Então, é através do novo nascimento que Deus alcança o nosso espírito e depois vai trabalhar na nossa alma. Depois da nossa alma, o nosso corpo será alcançado também. Mas o diabo trabalha no nosso corpo, nos nossos sentidos, né? Para alcançar a nossa alma e depois alcançar o nosso coração. Então, é assim que no mundo espiritual acontece. O bem, que é Deus, começa no espírito, mas o mal, que é Satanás, começa na carne, no corpo. Então, continuando. Mas Cristo, sendo o centro da vida da pessoa, que é o espírito, ele também alcançará a parte terrena do homem, e assim todo o ser da pessoa servirá a Deus. Então, se Cristo alcançar o espírito, então ele vai alcançar o corpo também. Por quê? Porque o Espírito Santo vem morar no nosso coração, trabalhar na nossa alma, mudando a mente, tirando aquilo que Satanás botou de ruim. E através dessa mudança na nossa mente, então ele vai alcançar o nosso corpo. E quando Cristo vier, o nosso corpo será transformado. É por isso que lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo diz que o nosso espírito, alma e corpo sejam irrepreensíveis para o dia do Senhor. Enquanto a pessoa não colocar Deus no centro de sua vida, esta pessoa não estará pronta para dar sua vida por Cristo, como alguns na Bíblia fizeram. Então, enquanto você não colocar Cristo como centro da sua vida, você não terá coragem de dar a sua vida por amor a Cristo. Em Daniel 3:16 ao 30, os 3 amigos de Daniel na fornalha ardente passaram nesse teste. Eles preferiram morrer, perder a sua vida neste mundo, mas ganhar a sua vida na eternidade, do que
permanecer vivo um pouco de tempo nesta terra e depois perder a sua vida na eternidade. Eles foram jogados na fornalha ardente, mas Jesus estava lá pessoalmente. Ele se materializou. Jesus se materializou, estava ali. Jesus se materializou. Eu estou dizendo que ele se materializou, não ele se encarnou. Ele se encarnou depois de muitos anos, mas ali ele estava materializado. Tanto que o rei Nabucodonosor viu Jesus, né? Então, em Daniel 6, do 15 ao 17, Daniel na cova dos leões. Daniel também preferiu dar sua vida, morrer por Deus, do que fazer o que o rei queria. Que o rei assinou o decreto para que ninguém adorasse outro Deus, a não ser ele, rei, durante 30 dias. Daniel não obedeceu esta ordem, porque ele tinha Deus como centro da sua vida e ele jamais iria deixar de adorar o seu Deus por causa de decretos humanos. E você, meu irmão, será que você tem esta convicção? Será que você está preparado para morrer, ser preso, ser torturado por Cristo? Cristo sofreu tudo isso por mim e por você. Em Atos 12, versículo 2, o primeiro discípulo de Jesus a ser morto por Cristo foi Tiago. Então, Tiago foi o primeiro discípulo de Jesus que deu a sua vida por Cristo. Por quê? Porque ele tinha Cristo como centro da sua vida. E só pode dar vida por Cristo aquele que tem Cristo como centro da sua vida. E é por isso que Cristo está trazendo todas estas perseguições, estas provações, para ver quem realmente tem Ele no centro da sua vida. Em Hebreus 11, do 36 ao 37, muitos foram mortos por causa da sua fé e obediência a Deus. Então, não é fácil para aqueles que querem obedecer, ser fiel a Deus até o fim e tendo Cristo como centro da sua vida. Porque você pode a qualquer momento pegar uma mãozada na cara, ser preso, ser morto pelos filhos da serpente. E será que você está preparado para isto? Nós estamos caminhando para isto. E se prepare, né? Em Atos 6, nós vamos ver bem aqui o primeiro mártir cristão, não é? Por causa de Cristo, primeiro que morreu por causa de Cristo. Atos 6, do 8 ao 15, aqui diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então Estevão era um jovem cheio do Espírito Santo. E ele falava da palavra de Deus sem medo, porque era o Espírito de Deus quem estava na vida dele, dirigindo a sua vida, e ele não temia a morte. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, dos cireneus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Então aqueles homens eles estavam disputando
escutando aquelas pessoas. Eles não queriam que aquelas pessoas ouvissem a Estevão. Então, sempre que você tem um adversário, essa pessoa vem para cima de você, porque eles lhe têm como adversário. Continuando. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Eles não podiam resistir, porque o espírito que Estevão falava era o Espírito Santo, era a mente de Cristo, era a mente de Deus. E ninguém tem mais poder, mais sabedoria do que o próprio Deus, que era o Espírito Santo, né? E Estevão estava falando, o Espírito Santo estava falando através de Estevão, e aqueles religiosos malignos, semente da serpente, não podiam com ele, né? Então, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Então, subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E parece que a gente está ouvindo aqui, é o Brasil, né? Então, toda coisa, já que estão falando a verdade e nós queremos detê-los, então vamos arranjar falsas testemunhas, vamos inventar uma narrativa, vamos dizer que eles estão fazendo assim. Vocês reconhecem essas falas no Brasil e no mundo? Pois é. Então, aqui os religiosos desta época, vendo que não podiam resistir a Estevão, por isso falavam pelo Espírito Santo, então eles subordinaram, corromperam uns homens corruptos, para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Então, eles corromperam aqueles que são corrompidos para mentirem, para dizerem falsos testemunhos. Então, aqui no versículo 12, e excitavam o povo, os anciãos e os escribas, assim vestindo contra ele. O arrebataram e o levaram ao conselho e apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Então, eles inventaram que Estevão estava blasfemando, estavam inventando mentiras contra o templo e contra a lei. E é assim que os filhos da serpente fazem. Quando eles não vencem, porque são mentirosos, nunca vencem, eles inventam mentiras, eles corrompem os mesmos da semente da serpente para poder se levantarem contra os filhos de Deus e o matarem. Então, aqui no capítulo 7 de Atos, versículos 54 ao 60, nos diz o seguinte: 54 ao 60 diz assim: e ouvindo eles isto, enfureciam-se. Então, aqui tem um discurso de Estevão, né? O restante dos versículos aí. Aqui no versículo 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Então, o discurso de Estevão incomodou tanto aqueles homens, porque Estevão falou somente a verdade. E a verdade, na mente dos filhos da serpente, é como se fosse alguma coisa que estivesse furando eles. Eles ficam irados, eles ficam com ódio. Eles têm ódio da verdade, eles vão para cima. Então, o que foi que aqueles homens fizeram? Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu,
viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então aqueles homens ficaram com tanto ódio de Estevão, que foram para cima dele. Estevão olhou para o céu e viu quem? Jesus. E viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, olha o que foi que Estevão disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Já pensou? Jesus já estava de pé, esperando Estevão. Já pensou? Já estava de pé para receber Estevão, o primeiro a morrer por ele. Já pensou Estevão? E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Taparam os ouvidos, não queriam ouvir aquela verdade que Estevão estava dizendo, que estava vendo Jesus à direita de Deus. Isso foi demais para aqueles filhos da serpente. Meu Deus, que me dá agonia. Então, expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. Então, você está vendo o que foi que aconteceu com Estevão? Estevão estava sendo apedrejado até a morte, mas ele não teve ódio daquelas pessoas. Muito pelo contrário, ele estava intercedendo por aquelas pessoas. Será que você está pronto para isso? Para alguém vir com uma espada, vir com um revólver, vir com qualquer outro tipo de arma para tirar a sua vida, tirar a vida da sua família, e você ainda pedir a Deus por esta pessoa? Foi isso que Jesus fez lá na cruz. Perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Meus irmãos, neste meio estava Saulo. Estava ali, concordando com tudo. E Deus chamou ele, Deus chamou Saulo. Deus ouviu a oração de Estevão e chamou Saulo daquele meio para sofrer também, para ele sofrer o tanto que ele fez os cristãos sofrer, ele foi sofrer muito mais. Então, vimos, em Atos 6, do 8 ao 15, e 7, do 54 ao 60, vimos o primeiro cristão a ser morto por colocar Cristo como centro de sua vida. Será que você está pronto para ser morto também, colocando Cristo como centro da sua vida? Quantos cristãos, desde de Estevão até a volta de Cristo para governar este mundo, irão morrer por causa de Cristo? Em João 15, do 20 ao 23, e Mateus 10, do 24 ao 25, Cristo nos diz que nós não somos mais importantes do que ele, Jesus. Se ele, sendo Senhor e Mestre, foi acusado injustamente,
arranjaram falsas testemunhas para o condenarem à morte de cruz. Também os seus seguidores iriam sofrer o mesmo que ele sofreu. Então, muitos no começo da igreja foram mortos, crucificados. Outros serviram de atração, como é que se diz? Distração para os romanos, né? Colocando os cristãos nas arenas e soltando os leões, e ali para os romanos era uma grande distração, vendo os cristãos correndo com medo dos leões e os leões devorando. Aquilo ali era um divertimento para eles. Você está preparado para isso, meu irmão? Você está preparado para isso, minha irmã? Jesus diz em Mateus 24:9 que isto vai voltar a acontecer. Jesus diz, Mateus 24, versículo 9, Jesus diz o seguinte. Jesus diz assim, versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Isso vai voltar a acontecer? Não vai voltar, não. Isto já está acontecendo com mais força em muitas nações dos nossos dias. Está chegando aqui para nós, no Brasil. Você está preparado para entregar a sua vida por Cristo e perder a sua vida neste mundo, mas ganhar na eternidade? Ou você quer ganhar a sua vida neste mundo e perder a sua vida na eternidade? Esta é uma escolha que todos nós temos que fazer. Mas como ele venceu e se assentou ao lado direito do Pai, todos aqueles que permanecerem firmes até o fim com Cristo, também governarão com Cristo no seu governo. Então, todos aqueles que permanecerem fiéis a Cristo até o fim de suas vidas, estas pessoas terão parte no governo de Cristo. Apocalipse 2, 26 e 27 nos diz o seguinte. 26. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder e com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de oleiros, como também recebi de meu Pai. Então, eu não li o versículo 26 todo, vou ler, repetir aqui. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações. Aí você pode ler Lucas 22, do 29 ao 30. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então, aqueles que permanecerem firmes, fiéis com Cristo, vão também reinar com Cristo neste mundo, quando Cristo vier implantar o seu governo nesta terra. Aqui no Apocalipse 12, 5, diz assim: e deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aqui, Lucas 22, do 29 ao 30. Este filho da mulher aqui é o remanescente da igreja,
que vai ser arrebatado muito em breve, mas também virá com Cristo para reinar com Cristo. E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações. É o remanescente, é a igreja que vai ser arrebatada, que vai voltar com Cristo para governar com Cristo todas as nações. Aqueles que permanecerem firmes com Ele até o fim, mesmo que este fim seja, você está preparado para isso? Jesus disse: quem não deixar pai, mãe, filho, filha, não pegar sua cruz e seguir após Ele, não negar a si mesmo, não é digno dele. Então você tem que ter Ele como centro da sua vida. Pense bem, que tipo de cristão você é? Você é o tipo de cristão que quer receber só bênção de Deus? Você é um tipo de cristão que você só serve a Deus se estiver tudo bem na sua vida? Ou você é um tipo de cristão que aquilo que Deus pedir para você, você dá, mesmo que seja a sua vida, ou a vida do seu filho, ou a vida, ou o seu trabalho, ou seja o que for, você coloca Deus no centro da sua vida? Só aqueles que têm Deus, que têm Cristo como centro da sua vida. Esses aí são os que estão dispostos a darem até a sua vida, até os seus filhos, os seus bens, tudo por amor a Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos ensina que devemos Te amar de todo o coração. E este amor nos leve, Pai, a ser obediente ao Senhor, a temer o Senhor, a entregar tudo nas Tuas mãos, fazendo a Tua vontade. Nos perdoa, meu Pai. Nos ajude nestes momentos que estamos para viver. Que o Senhor levante os Teus verdadeiros filhos para que estejam dispostos a enfrentar a semente da serpente, sem sujar o nosso coração, sem guardar ódio de ninguém, sem ter mágoas, mas que possamos enfrentar tudo e a todos no amor, assim como Estevão, que morreu pedindo para o Senhor não imputar aquele pecado na vida daquelas pessoas. E do meio daquelas pessoas o Senhor tirou a Paulo. E ele foi um dos maiores missionários da Bíblia. E ele nos ensinou muitas coisas. E obrigado, Pai, que possamos fazer como Estevão fez. Mesmo sendo necessário morrer, morramos intercedendo pelas vidas que precisam do Senhor e que o Senhor ama. E assim nos ajude, porque nós também somos seres humanos. E como seres humanos somos pecadores. E às vezes a carne quer dominar, mas que Teu Espírito domine a nossa carne e nos ajude a sempre fazermos a Tua vontade. Abençoa Teu povo espalhado por todo o mundo, fortalece a nossa fé e aumente o nosso conhecimento no Senhor. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, mande essa live para outras pessoas, dê o seu bonzinho, compartilhe, comente e dê o seu like. E até o próximo estudo.